Só para lembrar o contexto aqui, eu estou apenas seguindo a história. Zacarias era um sacerdote e diz o texto que ele era irrepreensível, ele era fiel a Deus. Mas mesmo assim, diz o texto que ele e sua esposa, este casal era estéril, o que era uma praga, uma coisa terrível, uma vergonha muito grande, um sofrimento muito grande. E isso durou toda a vida deste casal. Haja visto que o texto aqui diz que eles já eram bem adiantados em dias e ainda assim permaneciam nesse estado. O sacerdote era uma espécie de um pastor da época. E em Israel, o próprio texto de Deuteronômio anunciava que quando o povo fosse fiel, Deus não permitiria que a esterilidade atingisse o povo. Então é óbvio que o povo deveria olhar para aquele sacerdote, aquele pastor, e dizer, poxa, ele quer nos ensinar sobre Deus, mas parece que ele mesmo vive debaixo de maldição. Ele quer nos dizer que Deus é todo poderoso, mas parece que Deus não tem poder nem mesmo de fazer na casa dele. Então era muito sofrido. Mas mesmo diante de todo esse sofrimento, diz o texto que este casal era fiel ao Senhor. Não foi um sofrimento que durou um dia, uma semana, um ano, mas foram anos, toda uma vida de angústia e de vergonha. E aí então a gente chega aqui no versículo 8, quando o sacerdote Zacarias foi fazer o seu serviço no templo, de oferecer incenso. Vejamos comigo. Verso 8. Ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem de seu turno, coube-lhe por sorte, porque era por meio de sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te darás à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento. Agora a gente vai pular lá para a continuação desta passagem aqui, em versículo 57. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz, e teve um filho. Ouviram-no seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela, e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino, que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, se fosse hoje ia pedir um tablet, um iPad. Pelo menos é esse o sentido de tablet, né, em inglês. Pedindo ele uma tabuinha, escreveu, João é seu nome, e todos se admiraram. E imediatamente a boca se lhe abriu, e desimpedida a língua, falava, louvando a Deus. Então a história aqui, como você leu, como você ouviu, Zacarias vai efetuar o seu serviço, e no meio daquele seu serviço, diz o texto que um anjo se apresenta a ele e diz, olha, Zacarias, sua oração foi ouvida. Mas diz o texto que ele não acreditou. Como eu vou ter um filho? Sou velho. Por conta disso, o anjo o puniu, dizendo que ele iria ficar mudo. Quando o menino nasce, diz o texto que a vizinhança quis dar nome para o moleque. Que é claro, tá vendo que não é de agora, isso aí, o ser humano? O ser humano é um negócio maravilhoso, né? O povo queria dar um nome para o menino. É por isso que Facebook faz sucesso. O povo quer se meter na vida dos outros mesmo. Isso não é de ontem. E diz o texto que a mãe falou, não, de maneira alguma. Nesse instante, perguntam para o pai. E aí, João? E aí, Zacarias, o que você acha? E ele então escreve, João. E a língua dele, ele volta a falar, a língua dele fica desimpedida. E então ele pode anunciar a vontade de Deus. Aqui, nós temos a história de como Deus levou a cabo sua obra de salvação. E ele fez isso usando seus servos. O capítulo 1 narra duas histórias de fé, de Isabel e de Maria, uma mulher que era velha e estéril, mas teve um filho e acreditava que isso era possível, e outra mulher que era virgem e concebeu, deu à luz, sem contato algum com outro homem. É uma história de milagre. E claro que nós, nesses dias de incredulidade, a primeira questão que nos vem à mente é, poxa,
Vocês ainda acreditam nisso? É sério? É sério? Vou tentar explicar por que acreditamos nisso. E explicar como Deus efetuou sua obra por meio de pessoas. Deus é soberano, Ele é poderoso e absoluto, mas Ele conduziu sua obra por meio de pessoas comuns, mas cheias de fé. Num tempo de apostasia total, esses dois casais creram em Deus, foram fiéis a Deus. O texto aqui, versículo 5, diz que nos dias de Herodes, Zacarias apareceu. Nos dias de Herodes, Herodes era aquele rei maligno que mandou matar crianças de 2 anos para baixo. Herodes era um dos representantes do governo do Império Romano. Ele governava a Judéia. O Império Romano era extremamente idólatra, pagão. Suas orgias são extremamente conhecidas. E estava ali. No meio de todo esse paganismo, no meio de toda essa imoralidade, no meio de toda essa impiedade, Zacarias se mantendo fiel a Deus. Maria também se mantendo fiel a Deus. Em Israel, quando Deus profetizava sobre o povo, realmente acontecia, porque Deus é fiel. E uma das profecias de Deus é que se vocês, ó Israel, se desviarem de mim, eu vou permitir que outras nações dominem vocês. E isso, de fato, estava acontecendo aqui. O domínio de Israel, ou melhor, Israel sendo dominado por um outro governo, era um símbolo de que aquela nação estava distante de Deus. Mas uma evidência disso está no versículo 16, cuja profecia o anjo liberou em relação a João Batista, dizendo, ele vai converter muitos dos filhos de Israel a Deus. Querendo então dizer que existiam muitos em Israel que estavam perdidos, que tinham apenas uma ligação natural com Abraão, mas não eram de fato filhos de Deus. Os líderes religiosos da época, tanto os da época de Zacarias, e mais ainda na época de Jesus e João, extremamente pagãos, o sumo sacerdote, aquele que deveria representar Deus, foi aquele que rasgou suas vestes e deu o veredito que Jesus deveria morrer. E no meio de tudo isso, aqueles dois casais eram fiéis. Nesses dias, onde há poucos fiéis, Deus continua fazendo sua obra. Ele precisou apenas de poucas pessoas para levar a cabo sua salvação. E nós vivemos algo muito parecido, nós vivemos dias terríveis. Os líderes de nosso país são completamente endemoniados, pessoas completamente malignas. Os nossos líderes, talvez o nome deles não se chamem Herodes, mas nós temos algo parecido. O Luiz Roberto Barroso e o Supremo Tribunal de nosso país são muito parecidos com Herodes. Luiz Barroso capitaneou a votação para poder dar a autoridade de matarmos nossos filhos até os 3 meses. Só essa diferença leve em relação a eles e a Herodes. Herodes deu um prazo um pouquinho maior, 2 anos. Enquanto que Luiz Barroso disse que até o 3º mês de gestação, as mães podem matar os seus próprios filhos. Temos sido dominados por anos e anos e anos por uma quadrilha. Porque é isso que o PT é, uma quadrilha. Uma quadrilha. O Foro de São Paulo, uma das suas organizações totalmente criminosa, que apoia as Farc, são aquelas organizações terroristas na Colômbia. E sobra bem pouco de honestidade em relação aos líderes de nosso país, os professores, os intelectuais, aqueles que deveriam conduzir o povo à luz, são os mais analfabetos, são os mais imorais. Aqui mesmo em nossa igreja, a irmã vem e me diz, pastor, minha filha tem 10 anos, e a professora vem e diz a ela, e para toda a sala, não há problema algum de vocês namorarem. O menino com a menina e o menino com o menino, não há problema algum. Problema algum. Talvez em nossos dias, o povo de Sodoma e Gomorra se pareçam com freiras, comparado com o grau de imoralidade que nós vemos em nossos dias. E não apenas isso, os próprios evangélicos que deveriam combater o mal, são os primeiros a acobertar o mal. Basta existir um anúncio condenando aquilo que é errado.
expondo a mentira, o erro, a imoralidade, para evangélicos virem com o discurso distorcido, dizendo, não julgueis. E invertendo ainda os papéis, dizendo que quem condena o mal é sem amor. Pare de julgar. Nós vivemos dias terríveis. Nós vivemos dias de apostasia, quase que generalizada. E mesmo assim, Deus nos chama para sermos fiéis. Fiéis. Por todos os cantos, para todos os lados que nós olhamos. A nossa fé é ridicularizada, é zombada, é agredida, é combatida. Aqueles cristãos, Zacarias, sua mulher, Maria, seu esposo, eles são um farol para mim e para você. Eles são uma bandeira fincada no alto da montanha dizendo, pessoal, não desanimem. Deus não precisa de muitos para fazer sua obra e para levar sua obra a cabo. Ele precisa apenas que você se mantenha fiel. E em nome de Jesus, com a graça do Senhor, é assim que nós vamos nos manter até a sua volta. Quantos creem nisso? Como Deus opera a sua salvação em nossas vidas? Primeiro, controlando a nossa sorte. Versículo 9 diz que ele foi servir e coube-lhe por sorte oferecer incenso. William Hendrickson, comentando isso, fala o seguinte, somente uma vez na vida se permitia que um sacerdote recebesse essa honra de oferecer incenso. Somente uma vez na vida. Depois disso, ele era considerado rico e santo. Somente uma vez na vida e a poucos, este privilégio era dado. E bem provável que isso esteja correto, por conta da ideia aqui de sortear. É claro que a ideia de sortear pode ser no sentido de para separar melhor a escala, mas só pode ser porque não havia vaga para todos. Então, por isso, a ideia de lançar sorte. Por meio deste exemplo e de muitos outros, eu quero mostrar para você como que Deus controla o acaso, a sorte, o destino, todos os elementos, a minha vida, a sua vida e tudo o mais. O primeiro exemplo está em Ruth, capítulo 2, versículo 3. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, por acaso, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. O contexto aqui é o seguinte. Noemi, a sogra de Ruth, foi com seu marido Elimeleque para uma cidade, para um país vizinho. Por quê? Porque em seu país, Israel, havia fome. Mas diz o texto que chegando lá, depois de casar seus 2 filhos mais velhos, diz o texto que todos os homens da casa morreram. Elimeleque, o pai, e os 2 filhos. Então Noemi decide voltar para seu país. E ela volta com uma de suas noras, Ruth. As duas voltam, voltam no sentido, naquilo que nós chamamos de com uma mão na frente e outra atrás. Totalmente quebrados. Totalmente. Pobres, miseráveis. Tanto que isso aqui que elas estavam fazendo era algo permitido aos pobres e mendigos. Havia uma lei em Israel que as espigas que caíssem deveriam ser deixadas para os pobres, aqueles que não tinham sustento, aqueles que não tinham ofício, aqueles que não tinham terra. Ruth estava neste estado de miséria. Mas havia uma lei em Israel, que se uma família perdesse, por algum motivo, sua propriedade, depois de um tempo, a família poderia readquirir esta propriedade. Se a família não tivesse o dinheiro, um parente próximo da família poderia resgatar, comprar, adquirir novamente a propriedade para aquela família que havia perdido. Mas deveria ser um parente. Diz o texto que Boaz era parente de Elimeleque. Boaz poderia ser este homem que iria salvar Ruth e sua sogra. E veja o que diz o texto. Havia tantos campos, mas diz o texto que por acaso Ruth entrou bem no lugar que ela precisava entrar. E agora veja que coisa, por que ela decidiu entrar no campo de Boaz e não no campo do João, do Felisberto? Por quê? Óbvio que nós não sabemos, mas nós podemos fazer algumas suposições. Por exemplo,
Ela estava andando ali naquele campo e de repente tinha uma vaca morta há alguns dias e o fedor era enorme, de maneira que ela falou, poxa, não vou ficar aqui colhendo ao lado desse fedor, vou para o outro lado. Pode ser. Ou será que ela de repente avistou que o outro milharal mais distante ali estava mais bonito, parece com frutos melhores, e ela falou, vou para lá. Vou para lá. Ou então, quem sabe, não foi nada disso. Ela simplesmente estava andando e ficou com vontade de entrar no campo de Boaz. Agora, de qualquer maneira, o que a Escritura anuncia é que Deus controlou tudo. Se foi uma vaca que morreu ali, uma bactéria que tomou conta daquela vaca, aquela bactéria foi permissão de Deus. Se foi, sei lá, um campo mais verde que atraiu o visual, atraiu Ruth. Diz o texto que Deus, então, um dia, preparou ali um homem inteligente, um fazendeiro, um agricultor capaz para trabalhar duro na terra com inteligência, para que um dia aquele milharal bonito e vistoso atraísse Ruth. Ou então, se ela foi simplesmente porque quis ir, é porque Deus tomou conta do coração dela e colocou dentro do coração dela uma ideia obstinada, dizendo, eu tenho que ir ali naquele lugar. De qualquer forma, o que a Escritura quer dizer é que não há acaso. Deus é soberano, inclusive sobre os cabelos da cabeça da gente, diz a Escritura. Daqueles que ainda têm, com certeza, né? Daqueles que ainda possuem. Veja outra história, Jonas. A história é famosa por conta do peixe grande, mas na realidade a história é sobre um grande Deus. Jonas ouve de Deus, Jonas, vá para Nínive. Jonas fica emburradinho e diz, não vou, e vai para Tarsis. Ele então pega um navio cheio de pagãos e fica ali. Diz o texto, no versículo 3 do capítulo 1, que Deus lançou um forte vento sobre o mar. E por conta disso, aqueles homens que estavam no barco ficaram desesperados, com a certeza plena de que o barco iria afundar. Então, em primeiro lugar, Deus domina os elementos. Ele tem poder sobre o vento. Depois, diz o texto que, enquanto todo mundo lá no barco estava apavorado, os ímpios orando. Olha que coisa. Os ímpios orando, o pastor Jonas estava lá embaixo, sem orar. Que coisa. E diz o texto, então, que eles começaram a lançar sortes para ver por que eles estavam enfrentando aquilo. De quem era a culpa daquela tempestade. Eu não sei, se fosse hoje, nós tiraríamos no palito, né? Vamos ver quem é o culpado aqui, quem é o Jonas. Quem tirasse o palitinho menor era o culpado. Diz o texto que a sorte caiu sobre Jonas. Que coisa. Depois, diz o texto que Jonas é jogado ao mar. Então, diz Jonas 1,17 que Deus preparou um peixe que engoliu Jonas. Em Jonas capítulo 4, diz o texto que Jonas, ele acaba indo para Nínive, prega o evangelho lá, todo mundo se converte, e ele fica muito bravo, porque os ninivitas eram uma espécie de inimigo do seu povo. Era tipo assim, sei lá, um judeu pregando para que palestinos se arrependessem, e eles se arrependessem. Ele ficaria muito bravo, falando, não, Senhor, foi misericordioso com esse povo que me mata. Mais ou menos isso. Então ele não queria pregar, mas diz o texto que ele pregou, e Deus salvou aquele povo, e ele ficou muito bravo, muito bravo. Diz o texto, então, no versículo 6 do capítulo 4, que Deus fez nascer uma planta. Deus fez. Que fez sombra para Jonas, e Jonas ficou muito feliz. E logo em seguida, diz o versículo 7, que Deus enviou o verme. E o verme comeu a planta, e Jonas ficou bravo de novo. O tema aqui, a ideia aqui é falar sobre Jonas e o agir de Deus, mas eu quero apenas ressaltar a ideia de quanto que Deus é soberano. O mar estava debaixo do controle de Deus, o vento. O peixe, a planta, o palitinho da sorte, e até o verme. Tudo debaixo do governo de Deus. Tudo para mostrar para você isso. Deus governa tudo de maneira absoluta. Tudo, inclusive a sorte. Uma definição de sorte é o seguinte. O que é uma definição de sorte? Quando você recebe algo aleatoriamente, independente do seu trabalho. Por exemplo, quando a gente quer insultar um time de futebol, o que a gente diz? Ah, ganhou por sorte. Não foi mérito. Ele não trabalhou bem. Não. Ganhou por sorte.
Sorte é isso. É algo que é maior do que você. Maior do que você. Zacarias, ele podia dizer, olha, eu sou muito bom no que eu faço. Mas ele podia ser o Neymar, o Ronaldinho dos sacerdotes, o melhor. Ainda assim, para ele oferecer incenso, era por meio de sorte. E na minha e na sua vida também. Não é apenas uma questão de você dizer, não, eu sou o cara, basta eu me dedicar e eu vou fazer tudo o que eu conseguir. Com certeza você já deve ter ouvido daqueles homens arrogantes dizendo assim, não acredito em sorte, eu faço a minha sorte. Não existe nada mais estúpido do que isso. Nada, nada. Primeiro, ele diz, eu conquistei isso. Olha, quão inteligente eu sou. Veja, eu passei em tal lugar. O que você fez para nascer saudável? Porque algumas pessoas não conseguem passar num vestibular porque não há capacidade alguma em suas mentes. Nasceram doentes. O que você fez? Pelo menos nisso você teve sorte. Os homens amam dizer isso, porque assim eles adoram e exaltam a si mesmos. Arrogantes confiam em si mesmos. Nós não somos assim. Nós acreditamos que precisamos de algo a mais, de uma força maior. Agora, nós, entretanto, não acreditamos como ímpios que os astros podem nos trazer sorte, que uma calça vermelha de um técnico de futebol pode trazer. Imagina se trouxesse. O Palmeiras era campeão. Não pode, infelizmente. Qualquer tipo de mandinga ou superstição não trazem sorte. O que a Escritura define para que a gente tenha sorte, para que esse algo maior do que nós, essa força maior, venha sobre nós, e essa força se chama Deus, não é o acaso. O acaso em si só não é um Deus. Não é uma energia que existe no mundo. O que muda a nossa sorte, diz a Escritura em Joel, é converter-se ao Senhor. Veja. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Eis que naqueles dias em que as pessoas vão me invocar, naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá. Deus muda a sorte. Existe sorte. Ímpios acreditam que ela é determinada pelo universo, por uma energia. Nós acreditamos que o acaso é determinado por Deus, como diz Provérbios 16:33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Zacarias podia muito bem pensar, que azar, uma mulher estéril. Eu sou o cara, eu posso, não adianta, eu sou o cara. Eu sou um touro reprodutor. Não, ele não podia ter filho. Podia fazer o que ele quisesse. Ele não podia. Estava além de suas forças. Porque alguns podem ter filho e outros não. Sorte e azar. Ele podia dizer, sou azarado. E podia dizer, como muitos fazem, eu não tenho pai. Meu pai morreu cedo, meu pai me abandonou, eu não tive uma boa instrução, eu não tive amor. E se revoltar contra Deus e dizer, se Deus é bom, por que parece que eu fui tão azarado? Por que tantas coisas ruins aconteceram comigo? Zacarias poderia ter tomado este caminho, e a Bíblia diz que Israel tomou este caminho, escolheu este caminho por muitas vezes. Em Números capítulo 11, versículo 1, diz o texto que o povo se queixou de sua sorte. Você pode também se queixar da sua sorte, desses fatores que estão além de sua capacidade e determinação. Veja quantas coisas que não foram decisões suas. Seu nome. Você não escolheu seu nome. Você não escolheu a família que você nasceu. E convenhamos, há famílias que são um trampolim para a gente. E outras parecem que nos puxam para baixo. Você não escolheu. Você não escolheu a sua
nacionalidade. Você escolheu o país? Você escolheu nascer no Brasil. É ruim, hein? Lá, vamos imaginar, lá no dia do seu nascimento, Deus olhou para você e falou, filho, onde você quer morar? Tem aqui os Estados Unidos. Aqui você vai trabalhar para comprar um carro assim, por exemplo, um Fusion. Você vai trabalhar 1 ano e meio, já consegue. No Brasil você vai precisar de 10, mais ou menos. 10 anos trabalhando. Aqui, ó, nos Estados Unidos, quando você tiver filho, uma bebê alive, $25. No Brasil, 400 conto. 400 pila. Aqui o povo não tem muito muro, não. Não costuma fazer muro aqui, porque a criminalidade é tão baixa que não precisa de muro, cadeado. Não tem. Tem muito isso. Aí o que você falou? Ah! Morar nos Estados Unidos é pros fracos. Eu quero é Brasil, rapaz. Sai fora. Tá pensando o quê? E outra coisa, eu gosto é do tiroteio. É isso que eu gosto. Sair de casa com segurança, coisa chata. Não, eu quero perigo, perigo. Aquela coisa me excita. Sair e falar, rapaz, será que eu volto para casa vivo hoje? Isso me excita. Ó, morar, isso aí é para os fracos. Foi isso, irmãos? Duvido. 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 Muitos podem ficar reclamando o tempo inteiro de sua sorte. Israel ainda mais. Quando Israel chega em Canaã, diz o texto que Deus dividiu a terra para cada família por sorte. Imagine se nós chegássemos aqui, nessa cidade, e Deus começasse a distribuir por sorte cada terra. Sempre há um lugar melhor em cada região. Sempre há. Israel reclamava de sua vida, de seu destino. Muitas vezes nós fazemos isso. E isso, inclusive, nos afasta de Deus. Nos afasta de Deus. Porque reclamamos de nossa vida. Mas a Bíblia diz que Zacarias não fez assim. Ele confiou em Deus. Que Deus, de alguma maneira miraculosa, estava usando todo aquele aparente azar para o bem. Que Deus estava usando todo aquele sofrimento na vida deles para o bem. E por conta desta fé e fidelidade, nos 45 minutos do segundo tempo, Deus mudou a sorte daquele casal. Deus mudou. E esta é a mensagem para nós também. Esta é a mensagem, cada um de nós tem um tipo de vida. Eu posso me dedicar o quanto eu quiser, irmãos. Eu não vou correr jamais como o Usain Bolt. Porque o cara, parece que Deus pôs o cara na forma. Para o cara, esse aqui vai existir para correr 100 metros. Não, eu posso me dedicar, eu posso ficar comendo batata doce, whey protein, 18 ovos por dia. Eu não vou correr que nem aquele cara. Não dá. Há coisas que eu não posso fazer hoje. Há coisas que não cabem a mim. Eu preciso saber da minha sorte e fazer o melhor com as oportunidades, talentos e recursos que Deus me deu. E confiar que aquilo que eu tenho em falta, aquilo que me faltou, que de alguma maneira o Senhor vai recompensar. E um dia, eu não sei quando, nem que seja na outra vida, um dia, Ele há de mudar a minha sorte, Ele há de mudar a sua sorte e de todos aqueles que são fiéis a Ele. Você crê nisso? Segundo, Deus mostra seu controle sobre os seus anjos. Aqui nós vemos a atuação do anjo Gabriel, enviado a Maria e a Isabel. E a palavra anjo em grego é angelos, significa mensageiro. E nós vemos aqui claramente que como Deus usa os seus anjos, e é importante falar disso em primeiro lugar, porque o texto fala, e segundo, porque as pessoas têm uma noção muito errada de anjo, do que como os anjos agem hoje. O que o texto diz é que eles aparecem em ocasiões especiais e para pessoas com um chamado especial. Apareceu para Maria, simplesmente para anunciar a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, e para Isabel, para anunciar simplesmente o nascimento do maior homem entre os nascidos de mulher. E estas não são palavras minhas, mas sim de Jesus. Agora, é engraçado que, principalmente hoje os crentes, principalmente os pentecostais,
A tara deles é dizer que vem anjo, vem todo dia, parece coleguinha de escola. Alguns realmente veem anjo mesmo, mas é este anjo aqui, ó. 2 Coríntios 11:14. E não é de admirar, porque o próprio capeta, o Satanás, o capiroto, se transforma em anjo de luz. Joseph Smith, Maomé alegaram que viram anjos e que anjos deram a eles a revelação de Deus. Joseph Smith alegou que o anjo Gabriel trouxe até ele tábuas, pedras de ouro com os mandamentos de Deus para o mundo. Estes homens ou mentiram, ou o anjo que eles viram foi este aqui, o capeta. O capeta. Por quê? Porque as profecias deles não se cumpriram. O que eles falaram não aconteceu. Obviamente é por isso. Alguns outros mentem mesmo, dizendo que vem anjo. Mentem. Eu lembro da igreja que eu era, um rapaz chegou, falou assim para nós com todas as letras, olha, eu de vez em quando, um rapaz era ministro de louvor, eu de vez em quando, no meio do culto eu falo que eu estou vendo um anjo, só para ver o povo ficar doido. E o povo fica louco. Ai, tem um anjo aqui. Tem um outro na internet, chama Davi Silva. Eu fui um dia numa conferência liderada por ele, e ele disse, olha, estou vendo um anjo. E aí ele começou a liberar a unção de Deus, dizia ele, sobre o povo. E o povo começou a chorar, uns corriam, uns davam risada. Alguns ficaram extremamente em êxtase. Tiveram que ser carregados porque não conseguiam andar. E ele liberou também a unção da águia, do periquito não, mas da águia, do boi. Sério, as pessoas começaram no culto a imitar a águia. Sério, no meio do culto lá. Um imitando um bezerro. Imagina ele dando coice. Tudo aquilo ali acontecendo. Aí um dia, ele mesmo, eu não estou dizendo aqui algo que eu ouvi. Não, ele mesmo, tem um vídeo na internet dele, ele mesmo dizendo, olha, eu menti, eu disse que vi nada. Era tudo mentira. Tudo mentira. Eu prefiro ficar com estes anjos da Bíblia e com os relatos bíblicos. Por quê? Ora, porque as profecias destes anjos se cumpriram. Primeiro, o anjo chega e diz, você velho, você vai ter um filho. Porque veja, as profecias bíblicas eram neste tipo. Não era profecia óbvia, do tipo, imagina, sei lá, o São Paulo vai cair. É óbvio que isso é óbvio. É uma coisa que todo mundo sabe. Profetizar isso agora. Irmão, continue na igreja. Ai, uma porta está se abrindo. Olha, eu vejo um anjo. Basta uma pessoa cantar, aí ele já diz, olha, eu estou vendo um CD, uma gravação de CD. A irmãzinha falou isso para mim, ela, da nossa igreja de Lorena. Ela canta, e ela veio dessas igrejas, ela entrava na igreja, o pessoal já falava, estou vendo um CD, um anjo me mostrando um CD, você vai gravar um CD. E ela falou, pastor, eu já gravei um monte, no computador. No computador eu gravei um monte. Essas coisas óbvias, sabe? De gente ou bem safada, ou bem ignorante. Porque as profecias bíblicas eram de caráter improvável. Eram algo que ninguém conseguia conceber, que uma virgem tivesse um filho. Que Israel, uma nação pequena, iria vencer uma nação gigantesca. Sei lá, tipo, Cunha derrubando os Estados Unidos. Mais ou menos isso. Essas eram as profecias bíblicas, dadas pelos profetas e também por alguns anjos. Por isso, nós devemos sempre, se quisermos ouvir Deus, pode ter certeza. Como disse Augusto Nicodemos, você quer ouvir Deus? Leia a Bíblia em voz alta. É Deus falando com você. Agora, esta ideia de que cada dia um anjo vem e fala com... Essa não é a ideia bíblica. Foram momentos raros. E outra coisa, na Bíblia, os dois homens aqui, ou melhor, as duas pessoas que viram o anjo, ficaram apavorados. Isabel vê o anjo, e o anjo, Zacarias vê o anjo, a primeira coisa que o anjo diz para ele, não temas, porque ele ficou apavorado. Maria vê o anjo, a primeira coisa que o anjo diz, não temas.
Mas o povo vê anjo aí, parece que viu coleguinha de escola. Terceiro, Deus faz sua obra controlando seus servos falhos. Veja o que está acontecendo aqui. Zacarias é estéril e velho. Velho. Sua mulher também. Velho e estéril. O anjo vem e diz: Zacarias, sua oração foi ouvida. Que oração? Ele estava orando para ter um filho. Ele era um homem de muita fé. Mesmo sendo velho, ele acreditava que Deus poderia fazer isso. Então ele estava lá orando. E o incenso na Bíblia era um símbolo de oração. O Apocalipse fala isso. Então aquele incenso que existia no templo era apenas um ritual simbólico que representava oração. Lá estava Zacarias orando: Deus, me dá um filho. Aí chega um anjo e fala: Zacarias, sua oração foi ouvida. Duvido. Não acredito. Como é que pode isso? No instante ele está cheio de fé. 2 segundos depois ele é um incrédulo. Como pode? Como isso é possível? Como isso é possível? E há outros exemplos na Bíblia. Em Atos 12, diz a Escritura que Pedro foi preso. Preso. Atos 12, versículo 5, diz que havia forte, grande oração a favor de Pedro. Que oração? Deus, salva Pedro. Fortalece Pedro. Eu não sei o que o Senhor quer fazer, mas faz a tua vontade. Se a tua vontade é que ele resista firmemente na cadeia, então dá força a ele. Mas nós também cremos que o Senhor pode salvá-lo, libertá-lo de lá, tira-o de lá. Diz o texto que enquanto o povo estava lá orando, Pedro aparece na porta, porque Deus tirou Pedro de lá de maneira milagrosa. E aí o povo estava orando, aí uma das irmãzinhas foi lá, ficou tão assustada em ver Pedro que nem abriu a porta. Em vez de abrir a porta e falar: Pedro, entra, ela foi até os irmãos e falou: gente, Pedro está ali, olha que cena. Senhor, salva Pedro, nós cremos que o Senhor é poderoso, inclusive para tirá-lo de lá. Gente, Pedro saiu. Você está louca? Sério, o texto diz que eles falaram isso para ela: você está louca? Impressionante. Pedro, diz a Bíblia que Pedro vê Jesus andando sobre as águas. Ele fala: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir sobre as águas e eu sei que eu vou caminhar sobre ela. E Jesus diz: pode vir, Pedro. Pedro vai. Que fé! Para acreditar que ele pode andar sobre as águas. 2 segundos depois bate um vento, ele perde a fé. Santo Deus, ele já acreditou que ele poderia andar sobre as águas, meu Deus do céu. Ele já está fazendo algo que é impossível. Ele vai permitir que um vento o abale. Muitas vezes é assim que Deus faz. Deus pega pessoas, e essas pessoas que até fraquejam, que até em algum momento vacilam. E por meio destas pessoas, Deus levou a cabo sua obra. Num dia, Pedro nega Jesus. 40 dias depois, Pedro prega sobre Jesus. Num dia, Abraão crê em Deus. Deus diz: Abraão, você é velho, 75 anos, estéril, você e sua mulher, mas vou te dar um filho, diz o texto. Ele creu. No outro dia, Deus vem e diz de novo: Abraão, você vai ter um filho. Aí diz o texto que a mulher dele dá risada. É piada? Que isso? No outro dia, o homem cheio de fé, Abraão, chega em uma cidade completa de pagãos, e sabe o que ele diz para a mulher dele? É o seguinte: esse povo aqui não teme a Deus, e você é bonita. Então, eu fico com medo de eles desejarem me matar para ficar com você. Então, vamos dizer que você é minha irmã. Porque caso eles venham para cima de mim, eu digo: minha irmã. Aí eles te levam e a gente fica vivo. O que você acha? Que marido, hein? É o marido que todo mundo pediu a Deus, meu Deus do céu. Um cara valente desse, cheio de fé. E este é o Abraão, o pai da fé. Elias, num dia, Elias ora, fogo do céu cai, e ele enfrenta sozinho 850 falsos profetas. 850. Fala a verdade, irmãos. Chamar para o pau 850 caboclo. Você imagina isso? Cheio de fé. No dia seguinte, uma mulher chamada Jezabel fala: vou matar Elias. Aí Elias fica apavorado. Ai, meu Deus, eu não mereço.
uma mulher. Num dia ele enfrenta 800, no outro dia, cadê a fé do homem? Cadê? Onde está? A questão é que esses homens não desistiram. Zacarias teve uma nova chance. Quando a vizinhança fofoqueira quis dar pitaco, dizendo, não vai colocar o nome do menino, não, de João. O que é isso? Não tem ninguém na família com esse nome. Pedem para ele a opinião, pedem a opinião dele. E ele responde, escrevendo, João. Ali, ele reafirma sua fé. Eu creio. Eu não criei ontem. Eu vacilei na fé. Mas o anjo disse que o nome dele vai ser João e que este menino, por meio dele, muitos vão se converter. Eu creio nisso. Eu creio. Eu falhei ontem, mas eu estou de pé novamente. É isso que este texto está nos dizendo. Não duvide. Não vacile. Mas se você vacilar, levante-se. Tente de novo. Peça perdão a Deus e insista. Porque é aqueles que chegam até o final. Não é aqueles que nunca escorregam. Mas é aqueles que não desistem que serão salvos, diz a Escritura. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Estes são os homens de Deus. São falhos, podem até escorregar uma vez ou outra. A questão é que a diferença de um ímpio para um cristão verdadeiro não é que o ímpio nunca vacila. É que o cristão, não é que o cristão nunca vacila. É que o cristão nunca desiste. Ele se levanta e tenta mais uma vez. E quarto e último princípio para a gente encerrar. Deus efetua sua obra fazendo milagres. Um casal velho e estéril teve um filho. Uma mulher virgem teve um filho. E João explica por que estes milagres e tantos outros aconteceram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo. Estes sinais são para vocês um sinal de que Deus é poderoso, de que Jesus é a verdade. Um ateu diz para mim, é sério que você ainda acredita que uma mulher virgem pode dar à luz? Eu respondo para esse ateu geralmente assim, olha, eu creio. Agora, se você está perguntando sobre uma questão de fé, você crê muito mais que eu. Você tem uma fé muito mais intensa do que a minha. Você crê em algo muito mais difícil do que eu. Eu creio que uma mulher virgem pode ter um filho. Você não. Você crê que um único organismo, por meio de um único organismo, toda a forma de vida existente hoje em nosso planeta, veio a existir por meio de um único organismo. Dos peixes surgiram todos os répteis, dos répteis, depois todos os mamíferos, depois todos os outros animais, todos os seres humanos. De um único organismo. Planta, árvore, os astros, tudo que existe de um único organismo. E você acha que eu é que estou acreditando em algo extremamente improvável? E tem algo além disso. Os ímpios acreditam nisso que eu estou dizendo aqui, a teoria da evolução. Mesmo diante de provas cabais, concretas, científicas, de que a teoria da evolução é uma balela. O próprio Darwin disse, a ausência de seres intermediários nos registros fósseis talvez seja a grande crítica à minha teoria. O próprio Darwin disse isso. Um dos chefes de um dos museus de história natural mais famosos do mundo, se eu não me engano, de Chicago, disse, olha, mais de 100 anos se passaram, inúmeras descobertas científicas foram feitas, inúmeros registros fósseis foram descobertos, e a teoria de Darwin continua no buraco. Não apenas isso. Mendel, em 1956, sua teoria, a lei de Mendel, ele provou, por meio da descoberta do código genético, o que a Bíblia já anunciava há muito tempo. Lá em Gênesis, que diz assim, cada espécie vai produzir de acordo com a sua espécie.
Mendel provou isso. Você já deve ter estudado na escola? Fenótipo, genótipo. Lembra disso? Tem alguma coisinha a ver aí. Olha, meu querido, nós vamos viver aqui, se o Senhor Jesus não voltar antes, milhões de anos, e você não vai ver nenhum peixe se transformando em réptil. Nós podemos dar milhões de anos. Pode dar milhões de anos aí para um chimpanzé aí. E vamos dar para eles também milhões de computadores. E eles não vão chegar nem mesmo perto de compor algo como Hamlet de Shakespeare. Nem perto. Sabe por quê? Porque nós, seres humanos, não evoluímos de um primata. Nós viemos de Deus. De Deus. De Deus. Nós temos os testemunhos de homens santos que morreram por Jesus. A Bíblia foi escrita com a tinta do sangue de cristãos como Pedro, que viveu com Jesus durante 3 anos, que o viu morto na sexta e ressurreto no domingo, e morreu de cabeça para baixo, pobre, sem nada, alegando isto: eu o vi morto na sexta e ressurreto no domingo. Em 1 Pedro 2, Pedro disse o seguinte, que não havia pecado algum em Jesus Cristo. Você percebe o poder dessa frase vindo de Pedro? Pedro andou 3 anos com Jesus. O que Pedro está dizendo é, Pedro dormiu muitas vezes ao lado de Jesus. Pedro comeu com Jesus. Pedro ficou durante 24 horas, durante 3 anos, quase que 24 horas por dia com Jesus. E ele diz, não houve pecado nele. Um dia Pedro estava almoçando, outro dia Pedro estava dormindo, outro dia Pedro estava caminhando com Jesus. Não importava a circunstância, Pedro diz, eu nunca o vi olhando de uma maneira desrespeitosa para uma mulher. Eu nunca vi Jesus perdendo a paciência, nem sequer um dia. Eu nunca vi Jesus sendo egoísta. Não houve um minuto sequer da existência dele que o levou a pensar apenas em si mesmo. Por nenhum momento. Por nenhum momento. Este homem que diz isso, não há pecado nele. Todos estes sinais são corroborados, testemunhados por estes homens aqui, que alegaram ter visto Jesus Cristo morto na sexta, ressurreto no domingo, por apóstolos que conviveram com ele 3 anos. Homens que morreram, declarando isso, nós vimos estes milagres. Sabe o que é interessante acerca destes milagres aqui? Lucas, ele escreveu a sua carta mais ou menos no ano 60 de nossa era. Os acontecimentos aqui, em relação a tudo de Lucas, principalmente ao ministério de Jesus, aconteceram na década de 30 mais ou menos. Ou seja, apenas 30 anos depois, Lucas estava dizendo que Jesus andou sobre as águas, que Jesus nasceu de uma virgem. Eu sei que há um poder fantástico dos seres humanos para inventar lenda. Eu sei disso. Morre lá o fulano, aí o povo vai lá, por exemplo, Padim Pode Cisto lá. Né? Ai, morreu. Ah, ele me curou. Estava com uma hernia de disco, não sei o quê. E aí, pronto, aí de um negócio desse já se inventa uma idolatria e tal. A questão é o seguinte, como é que você inventa uma lenda dessa? E só com 30 anos, e tinha gente viva ainda, daquela geração. Paulo diz isso em 1 Coríntios. Que um homem andou sobre as águas. Que um homem veio à existência do ventre de uma mulher estéril de mais de 60 anos, 50, 70 anos. Que Jesus veio de uma mulher virgem. Ou esse povo é muito louco, louco, ou eles sabiam do que eles acreditavam, de que a fé deles não era uma balela, e era a coisa mais concreta que existia, a ponto de eles perderem a família, de eles perderem seu nome, de eles perderem a própria vida, quando um soldado romano colocava uma espada no pescoço deles e diziam, parem de alegar que Jesus morreu e ressuscitou. E eles então, sob tortura, diziam, eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem eu vi morto na sexta e quem eu vi ressurreto no domingo.
Jesus Cristo de Nazaré. Quantos creem? Por isso nós estamos aqui. Os milagres são para fortalecer a nossa fé, para nos lembrar de que a obra de Deus é feita de maneira sobrenatural, para nos lembrar de que hoje mesmo, aqueles que creem em Deus podem mover montanhas de Jesus, se a sua fé for como um grão de mostarda. Aquela comunidade de pescadores revolucionou a história do mundo, de maneira que hoje o nosso mundo ocidental é marcado por antes de nosso Senhor Jesus Cristo e depois de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus supriu, Deus fez milagres por meio daquelas pessoas valentes que realizaram o impossível. O impossível. Pregaram o evangelho. Não guardaram ódio daquelas pessoas que os odiavam. Semearam o amor. Não olharam para as suas limitações. Não olharam, não ficaram dizendo, nós não podemos fazer. Nós não podemos. Zacarias não olhou para sua esposa e disse, nós não podemos. Maria não disse, não, isso não é possível. Eu nunca ouvi falar que uma mulher virgem concebeu. Isso não é possível. Não, eles acreditaram que Deus é poderoso para fazer sua obra por meio de pessoas limitadas, mas que acreditam em um Deus ilimitado. Por isso, meu irmão, pare de dizer, eu não posso liderar um PG, eu sou incompetente, eu não sei falar. Pare de dizer, eu não vou sair dessa situação de miséria, porque em minha casa todo mundo foi miserável. O meu pai foi pobre, a minha mãe foi uma bêbada. Em minha família todo mundo sempre foi miserável. Este é o meu destino. Não, não é verdade. Você pode reescrever uma história diferente, porque Deus pode mudar a nossa sorte. Daqueles que acreditam que Deus é poderoso para fazer o impossível, para fazer com que você vá além de suas limitações. Eu não posso educar os meus filhos. Eu não tenho capacidade. O meu ensino, a minha educação foi muito ruim. Pare de dizer que você não pode. Pare de olhar para as suas limitações. Creia que é um Deus poderoso que pode fazer o impossível hoje. Porque eu não tenho notícia de que Deus mudou. Eu não tenho essa notícia de que o poder de Deus hoje diminuiu. Ele continua fazendo a sua obra por meio de pessoas limitadas, mas que creem que há um Deus ilimitado. Ele continua fazendo a sua obra por meio de pessoas que, quando olham para as suas circunstâncias, dizem, por meio das minhas circunstâncias, não dá para fazer. Mas eu creio, há um Deus no céu, poderoso para realizar o impossível. E o texto aqui em Lucas, por meio da boca do anjo, diz assim, não haverá impossíveis para aqueles que creem. Não haverá impossíveis. Eu creio que Deus pode fazer grandes coisas. Porque quando eu olho para alguns aqui que estão entre nós, que os próprios parentes oraram durante séculos, durante anos. E eu mesmo falei, não, isso aí não vai converter, não. Olha onde o rapaz está. Esse aí foi muito fundo no pecado, esse aí está difícil. E aí um dia eu vejo aqui essa pessoa entrando, sentando aqui, já passando 2, 3 anos, e está aí, restaurada, transformada, liberta de seus pecados. Porque não haverá impossíveis para aqueles que creem. Quantos creem aqui nesta noite? Quantos creem que, mesmo em uma época de apostasia, Deus pode fazer a sua obra? Naqueles dias, ele precisou de 2 casais para sacudir o Império Romano. Ele começou com 2 casais fiéis. 2 casais. Há aqui alguém crente em Deus, crente que Deus pode fazer com que esta igreja pregue o Evangelho e que muitas pessoas sejam salvas. Alguém aqui que hoje crê que Deus pode salvar aquele parente, aquele ímpio, que está lá endurecido pelo pecado. Há alguém aqui hoje que acredita que o impossível pode acontecer? Vamos ficar de pé.
Só para lembrar o contexto aqui, eu estou apenas seguindo a história. Zacarias era um sacerdote e diz o texto que ele era irrepreensível.